Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian e hoje vamos resolver uma questão relacionada à parte de elasticidade da nossa disciplina de Fundamentos da Teoria Econômica, que com o intuito de ajudar vocês aí a entenderem um pouco melhor sobre essa mecânica, né? E ajudar vocês aí nas resoluções dos exercícios, ok? Então temos aqui um exemplo de uma questão que vamos ter, como vocês podem ver, temos aqui uma função de demanda em que nós temos a quantidade demandada de x, ela será igual a 350 menos 1,3 px mais 0,5 py mais 25r. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é perceber que se trata de uma função de demanda justamente porque a gente tem esse coeficiente aqui negativo que vai estar relacionado à demanda. Por quê? Porque, como já vimos, né, na nossa matéria, a curva de demanda ela é negativamente inclinada, tá? Então, por isso, ela contribui para ajudar vocês a entender isso. Outras coisas que podemos analisar é os coeficientes dos outros parâmetros, tá? Como já vimos em outras aulas, esses coeficientes aqui eles podem ser interpretados e ajudar vocês a entenderem qual tipo de bem se refere. Por exemplo, no caso aqui do bem Y, né, do preço do bem Y, você, por meio do sinal, você já consegue definir se ele será um bem substituto ou complementar. Da mesma forma, o valor aqui do 25R, que seria a relação que teria se esse bem ele seria superior ou inferior, ok? E também poderia ser um bem normal, tá? Então a gente pode classificar aqui por meio desse 25R se ele será um bem normal, inferior ou superior. Então vamos lá. A primeira alternativa, a letra A aqui, ela pede para a gente considerar os respectivos valores do preço de Y igual a 800, da renda igual a 2.500 e o preço de X igual a 500. E em seguida é pedido para calcular, né, determinar o coeficiente da elasticidade preço da demanda, interpretar e classificar esse resultado. Então, para isso, vamos resolver essa questão. Antes de mais nada, o que será preciso fazer? Nós iremos substituir esses valores, né, do preço de Y, da renda e do preço de X na nossa equação, tá? Então teremos assim a seguinte equação: que x será igual a 350 menos 1,3 vezes 500 mais 0,5 vezes 800 mais 25 vezes 2.500, ok? Vamos continuar. Então teremos aqui que x será igual a 350 menos 1,3 vezes 500 menos 650 mais 0,5 vezes 800, 400 mais 25 vezes 2.500, teremos 62.500. Aqui basta a gente fazer a soma, né, da equação, então teremos aqui que Qx será igual a 62.600. Esse aqui é o valor da nossa função de demanda. Então temos aqui que Qx vai ser igual a esse valor. Qual será agora a próxima etapa para resolver esta questão? Vai ser a gente utilizar, né, e levar em consideração a nossa elasticidade preço da demanda, que ela vai ser igual ao quê? A variação, né, a derivada da quantidade Qx sobre a derivada do Px vezes o preço do Px sobre a quantidade de Qx, tá? Então vamos fazer aqui então essa expressão. Vou limpar aqui a tela e vamos fazer essa expressão aqui, ok? Então olha só, anotar aqui no canto, temos então que o valor de Qx é igual a 62.600 e vamos calcular a elasticidade preço da demanda, que é a variação da quantidade x sobre a variação de Px vezes o preço de Px sobre a quantidade de Qx. Vamos pegar aqui
essa primeira expressão, tá? A derivada. Vamos fazer então a derivada dessa função, ok? Aqui a derivada mais simples que a gente vai estar utilizando aqui nesse caso vai ser a derivada da potência. Então, qual que é a derivada, né, da função de QX em relação ao preço de PX? Então vamos lá. Aqui tem PX? Não tem, então é zero. A derivada de uma constante é zero. Aqui tem PX? Tem, então vamos aguardar. Aqui tem PX? 0,5 PY? Não, então é zero. 25 mais R tem PX? Também não tem, então é zero. Então ficamos somente com essa expressão, menos 1,3 PX. Qual vai ser a regra? Vamos utilizar aqui, basicamente, a nossa regra da potência. O que mostra a regra da potência? Um número de x elevado a n será igual a n vezes x n menos 1. Tá? Então, no caso aqui, teremos a seguinte questão. Teremos, então, que a derivada da quantidade QX sobre PX vai ser igual a menos 1,3 PX. Mas temos que resolver utilizando essa regrinha da potência. Então, teremos, aqui sempre teremos um expoente igual a 1, né? Todo variável elevado à unidade. Então, vai ficar 1 vezes menos 1,3 px 1 menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar como menos 1,3. E aqui o px vai ficar o quê? Vai ficar igual a zero, né? Então, px vai ser igual elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a unidade. Então, temos que essa primeira parte da equação vai ficar o quê? 1,3. Ok? Encontramos, então, 1,3. Agora, vamos pegar essa expressão, tá? Esse valor aqui da equação. Então, já temos que o valor dessa parte aqui é menos 1,3. Agora, vamos fazer essa segunda parte, né? Então, já podemos juntar isso tudo na nossa equação. Então, olha só. Vamos ter que a elasticidade preço da demanda será igual. Qual que é o valor dessa expressão? Menos 1,3 vezes. Quem é o preço de PX? Temos aqui que o preço de PX ele é igual a 500. Então, temos que PX igual a 500 sobre qual que foi o valor da quantidade? 62.600. Então, vamos encontrar aqui um valor dessa elasticidade preço da demanda, né? 1,3 vezes 500. Quando a gente calculou aqui o valor da quantidade X, já encontramos, estava 650. Dividido por 62.600, vamos encontrar o valor de menos 0,01. Esse é o valor da elasticidade. Porém, um detalhe. Nós iríamos colocar esse valor em módulo. O que vai importar para a gente aqui é somente o valor. Então, o sinal de negativo significa apenas que se trata de uma função de demanda, que se trata da elasticidade de preço da demanda. Se fosse a elasticidade de preço da oferta, esse valor aqui ele seria positivo. Ok? Então, vamos utilizar em módulo. Como que vamos classificar? Então, devemos lembrar aí que a elasticidade preço da demanda, a elasticidade, ela vai ser classificada de três formas, né? Então, temos aqui que a elasticidade preço da demanda, ela pode ser maior do que 1, ela pode ser igual a 1 e ela pode ser menor do que 1. Quando ela é maior do que 1, dizemos que ela é elástica. Quando ela é igual a 1, dizemos que ela é unitária. Quando ela é menor do que 1, dizemos que ela é inelástica. Tá? Então, nesse caso aqui, qual que foi o resultado? Ela é menor do que 1. Então, a resposta dessa questão, desse coeficiente de elasticidade é o quê? É que ela é inelástica. Ok? Como vamos interpretar? O que isso significa? Isso significa que, caso haja um aumento no preço,
a quantidade demandada por esse bem vai variar 0,01, ou seja, ela vai variar muito pouco, né, dado esse aumento do preço. Por quê? Porque ela se trata de uma demanda inelástica. Lembrando, só para a gente recordar, o que é uma função, o que é uma demanda inelástica? A demanda inelástica, ela sempre ela vai ficar cada vez mais na vertical, tá? Quanto mais na vertical ela for, mais inelástica ela será, ou seja, pouco sensível ela será em relação a variações do nível de preço, ok? Agora, vamos passar, né, entendido isso, espero que tenha ficado claro. Agora vamos passar para a nossa alternativa da letra B. O que pede na letra B? A letra B pede, utilizando os mesmos dados, né? Então no caso aqui vamos utilizar os mesmos valores encontrados de PY, da renda e de PX, ou seja, a quantidade X será a mesma. Vamos determinar a elasticidade renda da demanda e vamos interpretar e classificar esse bem, tá? Então vamos utilizar aqui, lembrando que no caso temos aqui que o valor da elasticidade, tá? Olha só, vou limpar aqui essa tela só para facilitar. Então temos que encontrar agora, lembrando, a quantidade QX foi igual a 62.600. Agora vamos ter que encontrar quem? A elasticidade renda. Qual que é a fórmula da elasticidade renda? É a variação da quantidade X sobre a variação da renda vezes a renda sobre a quantidade X. Então vamos adotar a mesma ideia. Porém agora iremos utilizar considerando quem? Considerando a renda. Tá? Então aqui vamos adotar a mesma regra da potência com os mesmos preceitos. Então aqui vamos ter, aqui não tem PX, então aqui não tem a renda, né? Então é zero. Aqui também não tem, é zero. Aqui também não tem, é zero. E ficou somente o mais 25R. Então qual será o valor dessa função, né? Dessa regra da potência? Ela vai ficar então, né, a derivada da quantidade X em relação à renda será quanto? 1 vezes 25 R1 menos 1, tá? Isso ficará como 25 R elevado a zero. Lembrando, todo número elevado a zero é igual a unidade. Então, encontramos que o valor ele é 25, tá? Então, temos aqui que ele é igual a 25. Então, basta agora jogarmos tudo na nossa equação. Então, vai ficar, vou limpar aqui, tá? Vai ficar da seguinte forma. A elasticidade renda será igual a 25 vezes, qual que é o valor da renda? 2.500, dividido pelo valor da quantidade X, que é 62.600. Agora, vamos encontrar quanto, né? Lembrando, 25 vezes 2.500 será 62.500. Então, o valor da elasticidade renda aqui será igual a 0,99. Como que vamos classificá-lo? Lembrando que no caso da elasticidade renda, a gente pode classificá-lo de algumas formas. Nós vamos ter que a elasticidade renda, se ela for maior do que 1, o bem ele é superior, né? Ou seja, um bem supérfluo. Se ela for elasticidade renda igual a zero, ela será um bem neutro. Se a elasticidade renda agora, se ela ficar entre o intervalo, né, se ela for maior do que zero e menor ou igual a 1, dizemos que ele é um bem normal. Ao passo que se a elasticidade renda for menor do que zero, ele será um bem dito inferior. Aqui a gente já percebe o seguinte, ele nunca será um bem inferior, porque no valor aqui que encontramos aqui, que temos aqui, pelo sinal, como eu já falei no início, nós já percebemos que esse valor ele é positivo, então ele nunca vai ser menor do que zero. Então ele só poderá ser um desses três. Já ajuda na hora de conseguir interpretar essa questão. Então, no caso, encontramos aqui 0,99, ou seja, ele é maior do que zero, menor do que 1, né? Menor ou igual a 1.
Então, ele está dentro desse intervalo. Se ele está nesse intervalo, então esse bem ele é um bem normal. Ok? O que isso significa? Que caso haja um aumento da sua renda, você irá aumentar a quantidade demandada por esse bem. Porque é um bem normal, seria um bem que você, caso tenha um aumento da sua renda, você automaticamente aumentaria o seu consumo por ele. Por exemplo, uma camisa, um tênis, talvez. Algo que você compra corriqueiramente, que se você tiver um aumento de renda, você está propenso a aumentar a demanda por aquele bem. Beleza? Então seria bens ditos normais, tá? Nesse sentido. Agora, passamos aqui para a alternativa da letra C e temos, né, a seguinte descrição. Vamos considerar aqui que o coeficiente da elasticidade de preço da demanda encontrado em A. Então vamos considerar qual foi a elasticidade que encontramos na opção A e a seguinte questão: se os vendedores desejarem aumentar a receita nesse mercado, qual política de preço que ele deveria adotar? Ou seja, aumentar ou reduzir preço. Então vimos que encontramos aqui no valor da alternativa A, se vocês voltarem um pouco aí na aula, vocês verão que o valor da elasticidade aqui foi de quanto? A elasticidade preço da demanda foi menos 0,01. Ou seja, esse bem ele é inelástico. O que isso significa? Como eu já coloquei, que se você aumentar o preço, você não vai ter uma redução da quantidade demandada. Então, como o bem ele é inelástico, a alternativa para aumentar a receita dessa empresa, dos vendedores, seria o quê? Aumentar preço. Porque mesmo que ele aumente preço, a quantidade demandada ela não vai reduzir, mesmo que reduza, ela vai reduzir minimamente. Tá? Para mais detalhes a respeito dessa parte, lembrem de assistir a aula sobre elasticidade, em que tratamos sobre receita, a relação entre elasticidade e receita total. Ok? Então, a alternativa nesse caso é aumentar preço, justamente porque o bem é inelástico. Então, mesmo que você aumente preço, você não terá uma redução expressiva da quantidade demandada e assim irá aumentar o seu lucro. Claro que no caso, se fosse uma demanda elástica, a gente perceberia que esse bem ele seria sensível a variações de preço. Então, a política alternativa aqui nesse caso seria o quê? Reduzir preço, né? E aumentar, e ele iria ganhar na quantidade, não no preço. Já quando é inelástico, que é o caso aqui, você vai estar ganhando no preço e não na quantidade. Beleza? Agora vamos para a nossa última opção, a nossa última alternativa, que é a letra D. Então, utilizando os mesmos dados aqui que encontramos, né, de preço, de valores, vamos determinar agora a elasticidade preço cruzada. Tá? O que é a elasticidade preço cruzada? Vamos voltar aqui, limpando aqui, eu estou deixando aqui esses dados aqui em cima justamente para facilitar para vocês. Então, olha só, a elasticidade preço cruzada, ela tem a ver com a relação com outro bem. Então, vamos estar analisando aqui nesse caso a relação com o preço de Y, com o preço de outro bem, tá? Então, agora temos a variação da quantidade de X sobre uma variação do preço do bem Y, vezes o preço do bem Y sobre a quantidade de X. Lembrando aqui novamente que a quantidade que encontramos é de 62.600. Tá? Vamos fazer o quê? A mesma ideia. Vamos calcular primeiramente essa derivada aqui utilizando a regra da potência, que mostra o quê? Que a derivada de um número elevado a n é n vezes x n menos 1. Ok? Então, vamos pegar aqui essa primeira expressão. Tá? Então, qual que vai ser a derivada de qx em relação a py? Lembrando, aqui tem py? Não tem. Aqui também não tem, é zero. Aqui tem? Beleza, guarda aí. Aqui tem 25? Não tem. Então, ficou o quê? 0,5 py. Adotando a regrinha aqui, teremos 1 vezes
teremos 1 vezes 0,5 PY, 1 menos 1, que será igual a 0,5. Por quê? 1 menos 1 vai ficar 0. Qualquer variável elevado a 0 é igual a unidade. Ok? Agora basta juntarmos essa parte da expressão com essa outra, né? PY sobre QX. Então teremos aqui que a elasticidade preço cruzada será igual a quanto? 0,5 vezes, qual que é o valor de PY? Temos aqui, ó, 800. Então temos aqui 800 sobre QX. Qual que é o valor? 62.600. Qual será o valor encontrado aqui nessa elasticidade? Lembrando, 0,5 vezes 800, já fizemos no cálculo para achar a quantidade de QX é igual a 400. Então ficaria 400 dividido por 62.600, que seria igual a 0,006, tá? Considerando aqui 3 casas decimais. E aí vem a seguinte questão. Vamos ter que classificar esse bem e interpretá-lo. Como vocês percebem, né, eu já falei com vocês, uma coisa importante a se fazer, né, para ajudar na análise dos resultados é lembrar de conferir os sinais, tá, da equação. Então, nesse caso, percebam que o valor aqui de 25, que o valor aqui de PY, ele é positivo, tá? Então, a gente já sabe que temos dois tipos de classificação com relação à elasticidade preço cruzada. Temos aqui, olha só, que a elasticidade preço cruzada, ela pode ser, né, se ela for menor do que 0, ela é um bem dito complementar. E se a elasticidade preço cruzada for maior do que 0, ela é um bem substituto, tá? Nesse caso, ela só vai ser menor do que 0 se ela for negativa. Então, esse valor aqui, ó, ele já mostra para a gente que esse bem ele não poderá ser um bem complementar, né? Lembrando, o que é um bem complementar? É aquele bem que você precisa consumir ele juntamente com outro. Exemplo, carro e gasolina, né? Você não consome um sem o outro. Então, nesse caso aqui, esse bem ele será o quê? Um bem, né? O resultado aqui indica que ele é um bem substituto. O que isso significa? Vamos à interpretação. Significa o seguinte, que caso você tenha aqui um aumento no preço, por exemplo, do PY, né? Do preço do bem Y, você irá substituir ele pelo bem X, né? Então, ele indica para a gente exatamente isso, né? Você está fazendo uma substituição, né? Caso haja uma variação do preço ou mudança de preferências, claro que aqui estamos considerando ceteris paribus, tá? Tudo mais constante. Então, caso haja um aumento no preço do bem Y, você irá substituir pelo outro bem. Por quê? E vai aumentar a quantidade do bem X. Por quê? Porque você está somando, você está aumentando a quantidade daquele bem. No caso, o bem X. Se fosse negativo, a gente iria reduzir a quantidade do bem X. Logo, esse bem Y ele seria complementar a X. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído aí para vocês e tenha ajudado no entendimento referente a essas questões sobre elasticidade. E no mais é isso. Fico aí à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço. Até mais.